Bem-vindos! Começa agora um novo episódio do E2. A disciplina de Cidadania e Desenvolvimento foi criada em 2017 pela mão do então Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues. O ex-ministro do primeiro governo de António Costa afirmou que a sua criação surgiu da necessidade da escola contribuir para a plena formação humanística dos alunos e de prepará-los para a vida. Há cerca de um mês, num congresso do Partido Social Democrata, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, revelou que o governo pretende libertar a disciplina de amarras ideológicas e reforçar o cultivo dos valores constitucionais. Mas de que amarras é que falamos? Será a revisão dos conteúdos lecionados justificada? São convidados deste debate Rita Matias e Miguel Costa Matos. Rita Matias é deputada na Assembleia da República pelo Chega, coordenadora da Juventude do partido e vogal da Direção Nacional. Licenciada em Ciência Política pelo ISCTE, foi cabeça de lista por Setúbal nas eleições legislativas de 2024. Miguel Costa Matos é deputado na Assembleia da República pelo Partido Socialista e secretário-geral da Juventude Socialista. Licenciada em Filosofia, Política e Economia, foi deputado mais novo do Parlamento no momento da sua eleição em 2019. Antes de mais, quero agradecer aos dois pela vossa presença. Rita, um dia depois do Governo ter apresentado uma possível revisão aos conteúdos da disciplina de cidadania, o Chega anunciou a apresentação de um projeto de lei que visava o fim da sua obrigatoriedade e acusou também a disciplina de cumprir uma agenda ideológica. Pergunto-lhe se questões como direitos humanos, igualdade de género e educação ambiental são consideradas questões partidárias, neste caso associadas exclusivamente a partidos de esquerda. Antes de mais, obrigada pela oportunidade de estar aqui convosco. Dizer que, de facto, as questões que mencionou, a educação para o ambiente, temas sobre igualdade de direitos entre homens e mulheres, não são questões partidárias, mas infelizmente podem ser questões mais politizadas e muitas das vezes mais sequestradas ideologicamente para a esquerda ou para a direita. E aquilo que nós vimos foi a esquerda muito bem organizada ao longo das últimas décadas conseguir capturar certos temas, seja no ambiente, seja no tema da discussão entre a igualdade entre homens e mulheres e neste ponto até conseguir desvirtuar essa luta justa e necessária para uma outra luta onde damos de forma muito desproporcional tempo de antena a certas minorias, infelizmente sequestrando direitos que conquistámos para as mulheres anteriormente. E, portanto, quando falamos dessa disciplina de cidadania ou de conteúdos que são politizados na mesma, é devido à falta de parâmetros e, infelizmente, à ambiguidade de muitos daqueles que são os seus recursos. É uma disciplina onde não existe nenhum recurso obrigatório, mas onde muitos dos recursos disponíveis, por exemplo, na Direção-Geral do Ensino Superior, são conteúdos que são muito questionáveis. Recentemente, em debate com com o Primeiro-Ministro não, foi com o Ministro da Educação, na Assembleia da República, pude ler um dos conteúdos que está disponível no Caderno Press, que é um caderno que foi elaborado pela ARS Norte e pela Direção-Geral de Ensino e, portanto, também divulgada por vários órgãos com um selo estatal, onde tínhamos perguntas, por exemplo, quantas posições se fazem no sexo, porque é que as raparigas gostam de sexo oral, como é que posso lidar com o facto de me apaixonar com um professor. Eu tenho sérias dúvidas que estes temas possam ser tratados com esta leveza nas salas de aulas, com crianças de 10, 11, 12 anos, e tenho sérias dúvidas também que as próprias crianças queiram ver esses temas abordados por pessoas que não tiveram qualquer preparação pedagógica, porque um professor de cidadania não é um professor em nada diferente de outro. Não houve nenhum professor com um currículo específico que fosse escolhido para dar aquela disciplina, e por isso o que o Chega pede é que a disciplina deixe de ter um conteúdo obrigatório, que passe a ser opcional, na mesma medida que existem, por exemplo, a disciplina de Educação Moral Religiosa Católica ou Evangélica, que são opcionais, e tendo em conta o desenho da disciplina, parece-nos que esta devia de ser da esfera da opção. Não sendo opção, temos que rever os conteúdos e garantir, por exemplo, um perfil mínimo para um professor poder lecionar esta disciplina, porque muitos saberão que muitas das vezes o que acontece é aquele professor de Educação Física que não tem horário suficiente para conseguir continuar a ter carga horária que justifique a sua presença na escola, ou aquela professora de Psicologia ou de Filosofia. Isto acontece em muitas escolas e são pessoas que não estão vocacionadas para tal e que não se sentem confortáveis a abordar estes temas, e a bem da qualidade do ensino e também dos alunos era importante revermos estes conteúdos. E já vamos à sexualidade e aos professores. Miguel, uma das principais críticas por parte dos partidos mais à direita à disciplina de cidadania é a superposição do Estado à família. O que é que leva o Partido Socialista a acreditar que questões tão estruturantes na sociedade, como, por exemplo, lá está os direitos humanos e a igualdade de género, devem ser ensinados às crianças a partir de um projeto curricular desenhado pelo Ministério da Educação e não em casa pelas suas famílias? Bem, cumprimentar-vos, agradecer também o convite e dizer que nós temos no nosso país uma Constituição que nos estabelece vários direitos, e é nesse sentido que nós não devemos deixar uma pessoa
Uma pessoa não é, uma família não é dona de uma pessoa. Uma criança não é propriedade da sua família. É por isso que nós temos, também não é do Estado, mas tem a sua própria liberdade. E aquilo que a escola deve proporcionar é justamente o conhecimento para que esse indivíduo possa agir em liberdade, possa exercer os seus direitos. E entre os seus direitos está o livre desenvolvimento da sua personalidade. Entre os seus direitos está o direito a um ambiente sadio. Entre os seus direitos está o direito à igualdade de género. E, portanto, quando nós falamos de que isto tem que ser, valores são ensinados na escola, é porque sim, estes são valores fundamentais da nossa sociedade, do nosso contrato social, vertido na nossa Constituição. E por isso é que também o próprio Primeiro-Ministro, quando fala de rever a disciplina da Educação e Cidadania, diz que o quer consagrar aos valores constitucionais. Aquilo que é importante nós perguntarmos à direita, não só à direita do Chega, mas à direita liberal, à direita do PSD, é, então, mas que valor constitucional que está ferido neste momento por esta disciplina? Quando, aliás, o programa, na dimensão, por exemplo, da educação sexual, e compreendo, já vamos falar sobre ela em maior profundidade, mas essa dimensão, aliás, o conjunto do programa, foi desenhada por uma estratégia que foi feita por Nuno Crato, por um ministro do PSD, no governo de Pedro Passos Coelho. Quando nós olhamos para a disciplina, nós verificamos que ela é obrigatória, sim, no segundo e terceiro ciclo, mas que no secundário ela é facultativa e o seu programa pode ser incluído numa única disciplina, mas pode também ser espalhado por várias disciplinas. Quando nós sabemos que a educação sexual é algo que o nosso país está na lei há 40 anos, é muito pouco aplicado, mas tem um programa diferenciado entre aquilo que é o segundo e terceiro ciclo, que não inclui nada daquilo que a Rita disse, e aquilo que é o ensino secundário, até que obviamente permite um outro aprofundamento sobre as matérias, e até é importante que o faça. Porque, por exemplo, nós temos que olhar para esta dimensão do ponto de vista das pessoas terem uma visão informada, combater a gravidez na adolescência, terem uma visão da sexualidade com consentimento, como algo positivo. E passando a palavra à Rita, ainda sobre a questão da superposição do Estado à família, o Chega acredita que devia haver essa educação por parte dos pais e, se sim, há sempre essa vontade por parte das crianças para falarem com os pais sobre esses assuntos? Antes de mais, é preciso distinguir dois conceitos. É que a educação, de facto, tem que ver com a família. É a nossa família que, geralmente, é um espaço de amor. Existem exceções, mas para essas exceções têm que existir regras muito específicas e temos que reforçar o nosso Estado. E o Chega apresenta uma série de propostas, nomeadamente para punir quem não sabe estar em família e não sabe respeitar os seus. Mas, portanto, esta função de passar valores e de educar compete à família. Ao Estado compete ensinar e a escola deve se focar na sua dimensão científica, na sua dimensão pedagógica, evitando tudo o que é subjetivo para não ferir suscetibilidades. Vou ser polémica. Imaginemos o que é, dentro das novas migrações, para uma família muçulmana chegar à escola e de repente ter um conjunto de valores que não são os seus. E agora eu gostava de ver a esquerda resolver este problema que criou. E o que é que vão dizer? Vão dizer que os seus valores constitucionais se sobrepõem à fé islâmica ou se sobrepõem à fé cristã, por exemplo, onde vimos, infelizmente, em Portugal, uma família ser perseguida e estar perante o Estado porque recusava que os seus filhos participassem naquelas aulas. E por isto, sim, infelizmente, esta disciplina está a sobrepor-se a um direito constitucional, que é a da família e, acima de tudo, a Constituição diz de forma muito clara que o Estado não pode programar nem a cultura nem o ensino sob qualquer viés ou qualquer diretriz ideológica, cultural, política. E quando nós olhamos para esta disciplina, infelizmente vemos vários conteúdos que estão pensados à esquerda. Pensemos, a temática da igualdade de sexos, da igualdade entre homens e mulheres que têm que ser iguais em tudo, perante a lei. Porquê é que nós estamos a adotar a perspectiva de género? Porquê é que estamos a substituir a palavra sexo por género? Isto é uma forma de politização do discurso. É que género, infelizmente, abarca mulheres, mas abarca também pessoas que percepcionam como mulheres. E por isto, de repente, nas nossas escolas, estamos a discutir se homens podem aceder a espaços femininos, como balneários ou casas de banho. Isto tudo com a brincadeira da palavra género. É um exemplo muito claro do que é a politização que existe deste discurso. E, portanto, quando Luís Montenegro diz que temos que esvaziar este currículo, o Chega diz não é só o currículo da disciplina de cidadania, é todo o ensino. Olha, estamos no dia 25 de novembro. Quantas páginas é que tinha no seu livro de história sobre o 25 de novembro? Quantos jovens hoje acham que nós transitámos do 25 de abril para uma democracia assim, num abrir e fechar de olhos? Quantos jovens não sabem dos processos de nacionalização, não sabem dos processos de expropriação, não sabem que houve um verão quente, não sabem que houve exilados políticos à direita? Isto não está vertido em nenhum currículo ou está muito pouco e, portanto, se temos um espaço curricular para os jovens e as crianças estarem lá sentados e aprenderem valores constitucionais, então que aprendam nomeadamente
nomeadamente estes, que saibam como é que nós conseguimos chegar à nossa Constituição, que estudem, por exemplo, literacia financeira, que é aquilo que os jovens nos pedem muito e que, infelizmente, ainda não têm como uma resposta consolidada, e esse é um legado que o Partido Socialista deixa e que o Partido Social Democrata ainda não conseguiu concretizar. Obrigada, Rita. Miguel, agora sim sobre a sexualidade. Previa-se que viria a ser este assunto, um dos conteúdos da disciplina, o mais falado e o mais polémico? Não, justamente porque existe uma estratégia e um programa adotado por um governo de direita que não foi alterado pelo governo do Partido Socialista e, portanto, não se compreende. A literacia financeira está no programa da Educação para a Cidadania. Não foi alterado pelo Partido Socialista. O que o Partido Socialista fez, de facto, foi dar-lhe um enquadramento naquilo que é o espaço curricular nas escolas e foi, aliás, de revalorizá-lo. Foi aumentar as formações para os professores poderem dar estas disciplinas. E nós estamos aqui com uma grande conversa, como se isto fosse tudo uma disciplina altamente ideológica. Seguramente há casos, um ou outro pontual, de exageros que houve. Mas o que é assim tão ideológico sobre aquilo que é a ciência do género? Ciência? Sim, ciência. É uma ciência e falamos com médicos, falamos com psicólogos, com psiquiatras e eles dizem-nos que isto é algo que é científico. O que é assim tão ideológico sobre o combate às alterações climáticas? Nós sabemos que a Rita tem algumas dúvidas sobre as alterações climáticas, mas estará seguramente no 0,001% das pessoas que têm intervenção sobre esta área e que acham que as alterações climáticas provocadas pelos homens pensava que era pelas minorias. Real. E, portanto, ainda bem que a nossa escola ensina aos nossos jovens e se causa algum tipo de pruridos a uma certa direita, quem está mal é uma direita que recusa os factos. Não é uma escola que tem que ensinar aquilo que é os factos reais da vida. E nós falamos, de facto, da necessidade da escola poder ensinar e preparar os estudantes para a vida. Eu vejo, de facto, muita gente que está preocupada com essa capacidade da escola poder-lhes formar como cidadãos. E, portanto, formar os alunos para fazerem o IRS é importantíssimo. Não é só uma matéria da família, a escola deve poder fazê-lo. A escola poder ensinar sobre o sistema político também. Nada disto devia ser controverso. Concorda com esta afirmação do Miguel? É preciso ensinar os jovens estes fatores? De facto, se a disciplina de cidadania fosse isso, sobre o que é um cidadão, sobre o que é a nossa Constituição, sobre ciência política e se suspeita, falo quase em causa própria, era muito importante que dedicássemos esse espaço e, aliás, os jovens pedem-nos isso, mas infelizmente não é isso que acontece. Infelizmente, é o que está no programa, mas não é o que é aplicado. E nós podemos planear tudo muito bonito, mas depois, infelizmente, no terreno não vemos sucesso. O Miguel falava do sucesso da disciplina da educação sexual, que é transversal às várias disciplinas, mas a verdade é que os dados dizem-nos que o número de doenças sexualmente transmissíveis aumentou, o número de gravidezes na adolescência não diminuiu assim tanto. Infelizmente, a educação sexual. Não estou a dizer isto, estou só a dizer que se calhar a nossa abordagem não é a melhor, se calhar devíamos de falar de outras formas e acima de tudo perceber que estamos em novos tempos. Uma estratégia de há 40 anos não serve hoje quando um jovem abre um TikTok e tem muito mais informação do que o que o professor está disponível para falar. E por isso temos que compreender que espaços é que nós estamos a criar nas escolas. Nós queremos mesmo falar com os nossos professores disto, numa sociedade cada vez mais diversa. Não temos outros espaços, outros coletivos, por exemplo, nos temas dos géneros e da diversidade. Nós queremos mesmo ouvir um professor binário que não tem outra visão do mundo a explicar-nos a diversidade ou queremos ir ao coletivo mais próximo ou à JS ouvir falar sobre isso? Se calhar temos que perceber que há outras esferas, outras competências que não têm que ser da escola e está tudo bem não ter que ser na escola porque há várias instituições, há a igreja, há a catequese, há outras coisas onde podem ir aprender. E não é apenas na Assembleia da República que a disciplina de cidadania tem sido assunto e dividido opiniões. Pais, professores e alunos têm criado as suas visões acerca daqueles que são os conteúdos lecionados e se deviam ou não estar incluídos na formação escolar das crianças. Mas qual é que será a opinião dos portugueses? Serão mais os apoiantes de uma revisão ou do fim da sua obrigatoriedade? O E2 saiu à rua para descobrir. Eu acho que é importante as crianças saberem que todos somos diferentes e saberem que existe e que é ok sermos diferentes, somos todos bem-vindos. Acho que certos conteúdos podem ser revistos e acho que não pode haver bem este discurso de que tem que ser uma coisa estanque e quem quer mudar é um fascista conservador. Acho que também se deve explicar às crianças que há pessoas com opções diferentes e, portanto, vivemos em liberdade há 50 anos, graças a Deus. A sociedade está mais aberta, há maior conhecimento, há muito maior divulgação, as redes sociais, a internet veio aumentar a capacidade de cada indivíduo tomar conhecimento sobre todas essas matérias e todas as outras, é transversal. Essa educação às vezes pode com que elas no futuro sejam melhores pessoas e mais informadas, mas ao mesmo tempo acho que as crianças devem ser crianças. Eu acho que há assuntos que se fala com um aluno de 16 que com um aluno de 9 se calhar é muito prematuro. Eu tenho uma menina com 13 anos e ela fala sobre esses assuntos de uma forma natural. Para ela não existe qualquer tabu à volta desse tipo de questões.
Não é pôr qualquer professor a falar do tema, tem que ser professores específicos que dominem esses temas a falar com os alunos. Depois vai sempre haver discussão sobre se este tema é tratado da maneira correta dependendo das ideologias, mas isso faz sempre parte. E tendo em conta os testemunhos que acabamos de ouvir e também a posição da Presidente da Confederação Nacional de Associações de Pais, Miguel, pergunto-lhe se o PS vai perceber estes pontos de vista de que realmente é necessária uma alteração dos conteúdos ou mesmo uma revisão. Nós o que temos vindo a defender como Juventude Socialista é a necessidade desta disciplina ser obrigatória não só no ensino básico, mas também no ensino secundário. Porque os alunos o que querem, de facto, isso está aprovado, não só no que nós ouvimos, mas também naquilo que é, por exemplo, as resoluções do Parlamento dos Jovens aprovadas ano após ano, é que os jovens querem uma escola que lhes prepare para a vida e que lhes mostre o que é que existe. E, de facto, nós não podemos querer enterrar a cabeça debaixo da areia. Nós temos que saber preparar os jovens tanto para aquilo que é o seu papel como cidadãos, de forma política, de forma das suas finanças pessoais, mas também para aqueles que são os desafios da sociedade, como é o caso do ambiente, como é o caso da igualdade de género, e também não ignorar aquela que é a realidade da sexualidade. E de facto, numa altura em que tantas vezes se levantam novos preconceitos, em que as redes sociais nos metem a conversar com as pessoas que já dizem aquilo que nós concordamos, é muito importante mostrar que há mais mundo para além daquilo dos pequenos mundos das nossas escolas e que cada um é livre de fazer aquilo que quer. E é pela liberdade dos jovens, nós entendemos que é fundamental, de facto, que esta disciplina possa permanecer com os valores da Constituição, que também são os valores de facto, abrir portas, deixar entrar a luz e não aqueles que querem deixar ao critério das famílias decidir qual luz aqui entra, qual conhecimento a cada um tem, que escolhas a cada um é permitido ter. Isso é uma visão do antigamente que não serve os jovens desta geração. Rita, há pouco falávamos sobre casos de gravidez na adolescência, casos de doenças sexualmente transmissíveis e jovens com comportamentos de risco. Há uma relação ou uma ligação entre o lecionamento desta disciplina e estes casos ou não existe qualquer tipo de ligação? Bom, eu sinceramente não conheço estudos e também tenho séria dúvida que alguém queira produzir esse tipo de estudos, porque infelizmente mesmo na academia também há posições mais ou menos dominantes que nos permitem ter mais ou menos sucesso, mas aquilo que sei é que a matéria de facto é que aumentaram o número de doenças sexualmente transmissíveis, as crianças ou os jovens começaram a ter experiências sexuais mais cedo do que costumavam ter. Não vou dizer que é responsabilidade da educação sexual nas escolas, naturalmente há muitos outros fatores que podem ser colocados em cima da mesa, mas há algo muito importante que é preciso dizer. Não há ninguém que nos queira tão bem como a nossa família. E se assim não é, algo está errado. E, infelizmente, nós não somos todos iguais. Aliás, há tanta gente que prega a diversidade que é importante percebermos. Nós podemos ter duas crianças de 10 anos e uma estar muito preparada para ter certas conversas e outra não estar. E está tudo bem. O corpo delas, se calhar, nem se está a desenvolver da mesma forma, nem na mesma fase. E está tudo bem. E, portanto, é preciso percebermos que pode ser uma violência para certas crianças, para certos jovens, colocar certas questões numa forma precoce, numa altura antecipada da sua vida e não podemos demonizar as famílias. Portanto, é muito errado colocarmos esta discussão de uns querem a liberdade e os outros querem oprimir. Eu não quero oprimir ninguém, acho que as pessoas olham para mim e percebem que aqui estou bem, estou saudável, não me faltou nada de formação ou de informação. Agora, se calhar, nos tempos certos, respeitando acima de tudo aquilo que também é a vontade dos pais. E o que nós sabemos é que na hora da decisão, infelizmente, nós não ouvimos os pais, não só sobre estes temas, mas, por exemplo, quando se falou da implementação de casas de banho mistas nas escolas, quando se falou de balneários mistos nas escolas, não foi o Chega que propôs, não vale a pena mentir, nem temos tempo agora para... Sim, o polígrafo também, olha, é financiado porque nós sabemos. Voltando ao ponto, aquilo que sabemos é que o Chega chamou os pais às escolas, os representantes das associações de encarregados de educação e foram negados, não puderam estar lá presentes a dar o seu posicionamento. Porquê? Porque era contra a vontade da maioria de esquerda que ainda existia na Assembleia da República. Portanto, temos que parar de demonizar pais e encarregados de educação, pensar que são os primeiros a querer colaborar com a instituição escola para o sucesso escolar dos filhos e, acima de tudo, centrarmos numa coisa. Portugal desce de ano após ano nos rankings escolares. E é muito bonito estarmos aqui a discutir... Desce, sim, senhora. E é muito bonito estarmos aqui a discutir a nossa sexualidade e como é que nos percepcionamos à segunda, à quarta e à sexta, mas no final todos queremos é ter um salário, ter capacidade de nos inserir no mercado de trabalho, queremos ter capacidade de se ingrar na vida e a escola muitas das vezes é o único elevador social que temos, nomeadamente da zona onde eu cresci e vivi. Portanto, a escola para mim, mais do que um espaço para a diversidade sexual, era um espaço para eu poder se ingrar na vida. E era importante que não se esquecessem disso. Miguel, normalmente quem leciona a disciplina de cidadania são os diretores de turma, porque é quem conhece melhor a turma, mas no fundo qualquer professor pode lecionar esta disciplina. Como é que se garante as habilidades do professor para lecioná-la? Nós temos que reforçar a formação
e temos que, de facto, olhar para a disciplina de cidadania e desenvolvimento não como uma espécie mais de add-on, de suplemento que vem, onde se pode fazer outras coisas, mas como uma disciplina de pleno direito. Por exemplo, a filosofia. Na disciplina de filosofia nós discutimos as teorias de John Rawls, que é um filósofo com que eu, por exemplo, concordo bastante e a Rita seguramente discordará muito. Mas isso é avaliado. E é avaliar a compreensão dos alunos daquilo que são o seu pensamento. É uma disciplina obrigatória no ensino secundário em Portugal. Então nós somos capazes de ter professores formados, alunos avaliados sobre a filosofia de John Rawls e podem concordar e discordar. Eu não compreendo porque é que não poderemos ter uma disciplina de cidadania que possa ter um programa, professores devidamente formados para o efeito e, quem sabe, até uma avaliação para assegurar que há pelo menos aproveitamento naquela disciplina. E isso é fundamental, se nós queremos ter uma escola, de facto, que seja capaz de termos um país moderno e um país que a nossa geração encontre lá um futuro. E o futuro não é só financeiro e salários, isso é muito importante, mas também é os valores que partilhamos uns com os outros. Rita, em relação ainda ao perfil do professor, o que é que o Chega considera que deve ser a formação de um professor para dar esta disciplina de cidadania? Dependendo dos conteúdos que sejam decididos que permanecem nesta disciplina, devemos de vocacionar então as pessoas certas para esse lugar. Se mantivermos os temas de educação sexual, então se calhar temos que ter profissionais da área de saúde. Se quisermos abordar temas climáticos, então temos que garantir que não é um ativista que ali está, mas é alguém que estuda ciência e, acima de tudo, sabe uma coisa. Uma coisa é reconhecermos que o mundo muda de clima e que a temperatura aumenta, etc. Outra coisa é, com isto, criarmos impostos climáticos, permitirmos que haja uma transferência de poder entre cidadão, entre comunidades e Estado. Portanto, depende por onde nós quisermos levar esta disciplina. Aquilo que sabemos é que atualmente ao fim do não nosso funciona. tempo. Rita, Miguel, muito obrigada pela vossa presença. Chega ao fim mais um debate do E2, desta vez sobre a disciplina de cidadania nas escolas. Entretanto, acompanhem-nos online nas nossas redes sociais. Podem ainda assistir aos nossos episódios no YouTube, em E2ESCS ou na RTP Play. Desejo-vos uma excelente semana. Fiquem bem.